Aqui estou com o meu exemplo da lâmpada. Eu tenho duas funções simples, né? Para cada um fazer uma função, uma de ligar e a outra de desligar. Aqui eu pego uma variável do tipo constante, que eu pego pela DOM o ID dela, que é myImage. Se eu for verificar aqui, myImage. Aqui, ó. Beleza. Aí eu venho aqui IMG, seto o source dela, é essa propriedade aqui. Por padrão, ela está desligada, que é a imagem, se eu for verificar aqui, bulb off, a imagem dela desligada. Basicamente aqui eu desligo e aqui eu ligo a lâmpada. Se a gente for verificar aqui, que o botão liga e que o botão desliga. Aqui liga, aqui desliga, aqui liga, aqui desliga. Aqui liga, não desliga, não consegue desligar. E aqui desliga, não liga também. O código aqui, eu vou pegar o exemplo do cálculo de MC. O que a gente pode notar? A gente tem uma constante definida como storage, que ela vai me pegar o local storage. O que é esse local storage? É uma forma de a gente fazer o armazenamento dos nossos dados. Não é a maneira mais segura, né, claro, mas é uma das formas da gente armazenar. Depois eu tenho uma variável do tipo let, o último, setando o storage, também o último. O que isso aqui vai me trazer? Toda vez que eu entrar no meu documento, ele vai me trazer o último dado que foi apresentado, que foi digitado ou que foi salvado dentro do meu storage. Com o document eu trabalho a questão da DOM do meu site. Então no document eu estou pegando o elemento ID, o último elemento, estou adicionando uma class list nele, no CSS, a classe selected, que no caso dentro do meu CSS aqui, se eu pesquisar, ele vai me trazer cores diferenciadas. Depois disso, eu também pego o valor do meu campo altura e defino ele no storage altura, num campo separado do local storage. Se tiver ele vai setar esse valor, se não, ele não vai setar nada. Aqui é uma condição, um operador ternário que a gente está utilizando também. Aqui basicamente é a mesma coisa, só que a gente pega o valor do peso e seta separado do valor do peso. Aqui eu tenho uma função que calcula para mim o EMC, ele pega o valor da altura novamente, seta o valor da altura aqui, uma nova forma, né? No caso, aqui ele está verificando se tem ou não, aqui ele já está setando o valor que a gente recebeu aqui. Aqui nesse parse float, basicamente eu estou transformando esse valor que é string para float, e aqui também no peso a mesma coisa. A variável let do tipo let IMC está fazendo o cálculo para mim do meu IMC. Aqui eu vou pegar todos os meus componentes pela tag do meu HTML. Então essa tag é a tag TR. Vou fazer uma varredura. Esse que eu não encontrar, eu vou remover a classe selected, que é aquela classe que eu mostrei no CSS. Aqui temos um operador condicional com base na minha variável IMC, minha let IMC.
sendo que o valor for menor que 18.5, ele vai pegar o documento pelo ID Magrisa. Se eu vim aqui no ID, tem o meu ID TR com ID Magrisa, né? E vou adicionar a Class List Selected, que no caso é a classe do CSS. Aqui eu estou usando o else if para mais uma condição, e aqui setando o valor para menor de 24.9. Só esqueci que no storage ele seta o último como Magrisa. Então, o último campo, se a pessoa fizer todo o cálculo aqui e o resultado for Magrisa, ele vai setar para mim no meu storage o último como Magrisa. Aqui é a mesma coisa, mudando basicamente o ID, e o storage é a mesma coisa. Basicamente é isso sobre o IMC. Fazendo o teste no cálculo IMC, já podemos notar que ele já abriu para mim com o último cálculo que eu já havia feito. Então, se eu fechar aqui e abrir novamente, esse mesmo ele já vai vir para mim já definido do local storage, que foi a última mudança que eu fiz. Se eu colocar aqui a altura de 1.70 e um peso de 50 quilos, ele vai me trazer o IMC, que é menor que 18.5, e a classificação dele e o grau de obesidade também. Vou copiar aqui, vou fechar, vou abrir novamente e ele vai me retornar o último coisa que eu fiz, o último registro que eu realizei. Se eu vim aqui em inspecionar, aplicativo, armazenamento local, se eu não me engano, aqui ó, ele vai me ter trazido todos os dados do local storage. Hoje eu vou explicar um pouco sobre os conceitos de set interval que a gente utilizou no projeto de Pomodoro. Vou abrir meu arquivo scripts. Nesse arquivo, basicamente, eu estou utilizando o método que eu pego o elemento da DOM, o Carry Selector. Ponto, eu defino que está pegando um seletor do tipo classe, e aqui o nome da classe. Isso para diversos itens da minha página, tanto os botões quanto os status e assim por diante. Aqui eu estou definindo uma variável do tipo let 0. Estou também identificando uma variável do tipo let também active, que o resultado dela é false, e setando também o intervalo ID. Aqui eu tenho uma função para iniciar o timer, onde eu passo os minutos e se ele está iniciado ou não. Basicamente aqui eu pauso o meu intervalo logo que eu inicio, e se ele for diferente de ativo, ou seja, se o timer não estiver ativo, ele seta para mim no text content a propriedade de 25 minutos. Aí eu pego os segundos e pego, na verdade, o tempo em minutos que eu recebi lá do meu sistema, multiplico por 60, ou se não, ele me retorna 0. Aqui eu passo active true. Dentro do current eu passo o text content trabalhando. Mais para frente eu vou mostrar para vocês onde é que fica localizado. E se ele tiver startado, ele vai começar
a disparar o evento de set intervalo do meu time. Time é a função. Lá embaixo eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o Pomodoro de 25 minutos. É a função do Pomodoro. Short break basicamente é a mesma coisa, só que ele vai chamar a função para mim de resetar o time. Vai fazer todas as mesmas configurações, só que a diferença é na quantidade de minutos. Vai transformar os minutos em segundos, vai pegar os segundos ou vai me passar zero. E aqui também é a mesma coisa. Ele passa o status para true na variável active e muda o texto para parada curta. Mesma coisa no long break, passando os minutos, claro, dentro do arrow function. Reseto o meu time também, porque no caso o time ele tem que ser voltado para o padrão, no caso, né? E mesma coisa, tanto o clear intervalo quanto a condição. E aqui ele muda o texto para parada longa. No reset time eu vou pausar o meu intervalo, eu vou setar o timer para 25 minutos. Minha variável do tipo let active vai se tornar falso. O status lá embaixo vai mudar. E eu vou trocar o estilo da minha fonte, do meu background color, de acordo com a variável no CSS. Deixa eu vir aqui. Var background color. Background work, perdão. Aí tá aqui no meu styles. Stop time, ele vai basicamente só parar o meu intervalo e vai me passar o status lá embaixo, onde eu vou mostrar para parada. O time é onde ele faz toda a função da conversão dos segundos, do temporizador, no caso. Aqui eu já começo diminuindo segundos. Os minutos eu transformo em segundos. Na verdade, os minutos eu pego os segundos, divido por 60 e arredondo um número para cima. O floor ele tem essa função dentro da classe math. Os segundos eu pego os segundos e pego o mais próximo dele de 60. Eu randomizo os segundos. Se os segundos for menor que 10, ele vai concatenar para mim com 0 antes dos segundos. O meu timer ele vai pegar o text content, vai concatenar os minutos com os segundos. Por isso aspas craseadas, que fica mais fácil a concatenação das variáveis. Se os segundos for igual a 0, ele vai pausar e vai me chamar uma função play sound, que ela vai tocar um som. A constante play sound, eu setei uma arrow function para constante play sound, onde ela vai pegar da minha DOM o elemento pelo ID áudio e vai me dar o play, onde ele vai tocar o som. Se eu vir aqui no meu HTML, posso verificar que no meu footer eu tenho um componente do tipo áudio com ID áudio, que nem eu setei lá, que ele vai tocar para mim o áudio onde está no notification, dentro da pasta áudio. Se eu vir aqui na pasta áudio, tem o notification. Voltando para o nosso script, eu tenho as funções de startar, onde ele vai adicionar um evento, classe add event listener, onde ele vai ter o método de clique, né, do meu botão, onde eu vou passar a função e vou chamar a variável, a função start timer, onde eu vou passar a quantidade de minutos e a questão se ele está
startado ou não. E vou passar o parâmetro false, pois é uma questão do próprio event lister, no caso, né? Mesma coisa para a função stop, onde eu vou passar o clique do botão, o stop time e o parâmetro falso. Mesmo para o reset, a mesma coisa. Aqui no Pomodoro eu vou passar a função de clique, vou resetar o timer quando ele ficar lá no botão de Pomodoro, que eu vou mostrar para vocês, e o start timer 25. Mesma coisa para o short break, só que aqui no short break tem a questão de eu mudar o background da cor da minha página, e o long break também a mesma coisa. Basicamente aqui eu estou no meu relógio de Pomodoro. Aqui eu tenho os 3 botões trabalhando, parada curta e parada longa. Aqui eu seto os valores e eu mudo a cor de fundo também, conforme esses 3 últimos códigos aqui, ó, essas 3 últimas funções, perdão. E então eu só seto os valores e reseto o timer. Aqui é Pomodoro, aqui o short break, que é o parada curta, long break, parada longa. Aqui eu realmente inicio, percebo que ele já está funcionando. O botão de pausar, ele vai pausar e vai atualizar os status, onde eu mostrei aqui no text content. Stop time, ele vai mostrar o text content parado. Se eu vim aqui, pausar novamente, iniciar, ele vai voltar para o modo trabalhando. Pausei, resetei, ele volta para os 25 minutos. Quero fazer uma parada curta. Eu inicio, ele muda os status, e aqui eu pauso e eu posso resetar também. Vou mostrar para vocês o funcionamento da função play sound, onde ela vai tocar o somzinho a hora que terminar o timer. Vou vir no modo de parada curta, eu coloquei uma velocidade um pouco mais acelerada só para demonstrar essa funcionalidade. Conseguiram captar? Basicamente, sobre o timer é isso. Então, hoje eu vou explicar para vocês sobre a API FET do JavaScript, onde a gente utiliza uma API para fazer o consumo dela, né? O que é a API? Nada mais é do que um banco de dados online, onde a gente busca as informações já previamente cadastradas, né? Então, no meu formulário HTML, se a gente for verificar, a gente tem um campo de texto e um campo buscar. O que eu vou buscar? Eu vou buscar o meu Pokémon aqui. Lá no meu código eu vou mostrar para vocês certinho. Aqui eu tenho um campo de texto, onde eu defini ali o name dele, o ID Pokémon. O name ele serve basicamente para fazer o envio do formulário, né? E o ID Pokémon para a gente pegar o elemento depois que eu vou mostrar para vocês. Tem também o tipo botão, o input do tipo botão, onde a gente tem o valor buscar, que ele faz a função de clique, que eu passo um método para ele de busca, que eu vou mostrar no meu arquivo JavaScript. Basicamente é isso. E aqui onde eu vou mostrar o meu Pokémon, que a hora que eu mostrar o exemplo para vocês, vocês vão verificar. Aqui eu tenho a função assíncrona de busca, que ela espera carregar os outros elementos, né? E aqui eu tenho a função document, que ela pega pelo ID
o Pokémon. Se a gente voltar aqui, tem o ID Pokémon. E pega o valor que foi digitado naquele campo lá. Aí eu tenho constante de response, que a gente resumiu como resp, que ela guarda pegar o resultado que eu passei, concatenando o valor do meu input. Então, aqui ela vai passar, se eu digitar aqui Pikachu, por exemplo, ele vai passar aqui nesse parâmetro o Pikachu, entendeu? Aqui eu tenho a constante JSON, onde tem a função await também, que ela espera o response e ela pega para mim em formato de JSON. Aqui eu tenho a resp imagem, onde ela espera também o JSON, e aqui ela pega para mim da parte do JSON a parte da frente do Pokémon. Então lá no banco de dados a gente tem um parâmetro split.frontDefault, onde aparece a foto da frente do Pokémon. Aqui eu tenho a constante blob. O que é o blob? O blob ele formata como se fosse em binário, porque a nossa imagem ela não vem como URL, então a gente transforma ela em binário para depois passar ela para URL, que no caso é o que a gente fez aqui embaixo. A gente criou uma variável tipo constante URL, passou o método da URL, o create object URL, e a gente passou essa imagem. A gente pegou a imagem da parte de trás do Pokémon também e fez um URL já passando o parâmetro blob, sem criar uma variável igual a gente fez aqui. A gente já passou direto. E a gente utilizou a função montar, que eu vou explicar lá em cima, o JSON, passando dois parâmetros dentro de um array, o URL e o URL back. Aqui em cima eu tenho as variáveis toggle, que eu passo true, e a variável interval id, que a gente vai utilizar para fazer a intercalação entre as imagens, que eu vou mostrar no exemplo prático lá do Pokémon. Aqui eu tenho a função montar, onde eu passo JSON e passo as URLs. Aqui está um parâmetro só, que é como se fosse um objeto. Então aqui esses dois eles vão transformar em um só. Aí aqui eu tenho o intervalo ID, eu pauso ele, eu limpo os meus resultados, né? Deixa eu ver aqui embaixo, ele tem a div, que ele vai pegar pelo ID resultados, e vai fazer o inner HTML, que vai deixar limpo ele, vazio. Depois eu tenho a constante parágrafo, que eu crio um elemento do tipo parágrafo. Depois uma constante texto, que cria um texto pegando do meu JSON que eu passei aqui, .name. No parágrafo eu adiciono o meu texto. Aí eu crio uma constante div. Na verdade crio não, aqui eu defino a constante div, que ela pega a mesma div que eu limpo lá, a div resultados. Dentro dessa div eu acrescento o parágrafo, que eu crio a constante imagem, onde eu crio elementos do tipo imagem, e dentro da minha div eu acrescento a minha imagem. Aí eu passo para minha variável intervalo id, eu seto o intervalo. Se a variável toggle tiver true, ele vai setar minha URL como 0. Se não, ele seta o source da minha imagem como 1. Aqui na verdade é um parâmetro, né? Source é um parâmetro de imagem que a gente utiliza. Aqui eu tenho o toggle, ela nega o parâmetro, então aqui passa a ser falso. E ele me seta o valor do intervalo ID como 250. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento
da busca, como é que funciona para mim pesquisar. Basicamente eu digito o nome do meu Pokémon e busco. Ele vai me trazer a animaçãozinha conforme o set intervalo que eu defini lá, de 250, passando a frente e a parte de trás da imagem. E traz o nome do meu Pokémon que eu digitei também. Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido basicamente, né? Na verdade é um trabalho de faculdade, de pós-graduação, na verdade. Mas se inscreve aí, deixa o like e compartilha com a geral aí. Tchau, tchau.